Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de Biologia e hoje nós vamos continuar nosso tema de Bioquímica falando sobre as proteínas, né? Lembrando que já falamos sobre água, sais minerais, vitaminas, carboidratos, lipídios e hoje finalmente chegamos às proteínas, tá? Então, o que seriam proteínas, né? Quimicamente falando, né? Uma proteína, ela é formada pela união de vários aminoácidos, né? Então, para formar uma proteína, eu pego pequenas partes, né? Junto essas pequenas partes, uma na outra, né? Cada um deles é um aminoácido. Quando eu ligo vários aminoácidos, então eu estou formando uma proteína. E o que seria então este aminoácido, né? Aqui está a estrutura química de um aminoácido, né? Então, um aminoácido, como o nome já diz, né? É uma estrutura química que tem um grupo amino, que está aqui, é o meu NH2, tá? Ligado a um ácido, né? A uma carboxila, que é o C-dupla-OH, tá? Isso aqui é um ácido, esse é um amino. E aí temos também um radical, né, que pode variar, tá, de um aminoácido para outro. Nós temos diversos aminoácidos, tá? Glutamina, valina, lisina, tá? Então nós temos uma estrutura básica, como a todos esses aminoácidos, e temos o radical que vai variando, tá? Essa ligação entre os vários aminoácidos aqui, ó, tá vendo? Tem uma ligaçãozinha aqui, né, que une esses aminoácidos uns aos outros. A gente chama de ligação peptídica, tá? A ligação peptídica é a ligação, então, que une um aminoácido a outro, formando a proteína. Então, essa reação aqui, ó, de união de um aminoácido a outro, né, vai liberar uma molécula de água, tá? Lembra da água? H2O, né? Então, se eu tirar aqui, ó, um H daqui e um OH daqui, olha, estou tirando uma molécula de água, né? É a união, né, de dois aminoácidos pela saída de uma molécula de água, formando então uma ligação que a gente chama ligação peptídica, né? Aqui está a ligação peptídica, tá, gente? Só a nível de informação, tá? E qual seria a função dessas proteínas nos organismos vivos, né? Para que serve? Principalmente uma função estrutural, tá? As proteínas fazem parte da estrutura do nosso corpo. Os cabelos de vocês são formados por proteínas, tá? As unhas, né, tem proteínas, nossa pele tem proteínas, tá? Nossas hemácias, né, também tem proteínas. Então, a função primordial das proteínas é a função estrutural. Mais raramente nós podemos usar, sim, proteínas como fonte de energia, tá? As proteínas, elas também são enzimas, né, que é o assunto da nossa próxima aula, tá? Mas só para dar uma introduzida, né, enzimas são proteínas que aceleram as reações químicas no nosso corpo, tá? Sem enzimas, o nosso metabolismo seria tão lento que a gente não conseguiria nem digerir um alimento, tá? Mas vamos guardar elas para a próxima aula. As proteínas, né, também, né, têm a função de serem anticorpos, né? Ou seja, participam também da proteção do nosso organismo. E também, né, de alguns hormônios, né, como a insulina e o glucagon, tá, que controlam os níveis, então, de açúcar, né, livres no nosso sangue, controla a nossa fome também, tá? Alguns exemplos, então, de proteínas, né, que têm essa função primordial estrutural do nosso corpo. Por exemplo, né, nós temos a queratina. A queratina é a proteína, né, que forma as nossas unhas, pele, pelos. Temos a hemoglobina,
tá? Que está presente no nosso sangue. Tá? A hemoglobina é quem compõe lá as nossas células vermelhas do sangue e são responsáveis pelo transporte de oxigênio. Temos também o fibrinogênio, olha, outra proteína importante, né? Importante para os processos de coagulação sanguínea, né? Quando você se corta, essa proteína é ela quem faz esse papel de coagular o sangue, formar a casquinha. Caseína é a proteína do leite, tá? Albumina, né? Tem muita gente que malha, toma albumina, né? O que é essa albumina? É a proteína encontrada na clara do ovo. E o colágeno, né, que é muito importante, né, para esse aspecto vistoso da nossa pele, tá? Então, o colágeno é muito abundante no nosso corpo, tá? Principalmente na nossa pele. Aqui são apenas alguns exemplos das proteínas, tá, gente? A gente tem muitas outras, tá? A gente também tem que saber, né, um pouquinho sobre a estrutura dessas proteínas. Vocês já sabem que as proteínas são formadas pela união de vários aminoácidos. Olha aqui, ó, um aminoácido ligado a outro, né, pela ligação peptídica. Então, aqui a gente tem uma sequência de aminoácidos, ó, lisina, glicina, leucina, valina, alanina. Né, elas estão ligadas entre si por ligações peptídicas numa estrutura linear, que eu chamo de estrutura primária. Tá? Só que essa estrutura primária, né, ela não fica assim retinha, ela começa, né, a se arranjar, olha, espacialmente, né, formando uma espiral, como nós estamos vendo aqui na figura. Tá? Então, esse arranjo espacial em espiral, né, dessa cadeia de aminoácidos, nós chamamos de estrutura secundária. Tá? Essa estrutura secundária, ela continua se enrolando entre si, olha, tá vendo? Formando uma estrutura maior, ó, que a gente chama de estrutura terciária. Por fim, várias estruturas terciárias dessas podem se unir, como nós estamos vendo aqui, olha, tá vendo? Temos 4 estruturas terciárias unidas entre si, né? E aí, essa estrutura a gente chama de estrutura quaternária, tá? Dessas 4 aqui, a mais estável é a estrutura primária, tá? As demais são instáveis e podem sofrer alterações bruscas com o meio, tá? Cada proteína, então, vai ter, né, a sua sequência específica lá de aminoácidos e também o seu arranjo espacial vai ser específico daquela proteína, tá? De forma que a função da proteína está associada à sua forma, tá? Forma e função estão associadas e é determinado pela estrutura primária da proteína, ou seja, é determinado pela sequência de aminoácidos daquela proteína. Então, se eu tiver uma alteração, né, nessa minha cadeia de aminoácidos, imagine que eu tenho aqui, ó, cada formato é um tipo de aminoácido diferente, tá? Então, se de repente, né, essa é a estrutura da minha proteína, né? Vários aminoácidos coladinhos. Só que de repente eu mudei. Eu peguei, tirei esse triângulo aqui, olha, e substituí ele, tá? Por um quadrado. Eu fiz uma alteração aqui, tá? Eu fiz um processo de mutação. Eu alterei esse aminoácido, tá? Quando eu altero esse aminoácido, o que é que vai acontecer? Eu vou mudar a função da minha proteína e também a forma, tá, dessa proteína. Tá? A estrutura dela terciária ou quaternária também vai se alterar. Tá? Então, essas alterações na sequência de aminoácidos, como a gente fez aqui, provocam também alterações na forma e na função da proteína. Professora, mas não tem um exemplo assim mais concreto para eu entender melhor? Tem, tá? Um exemplo clássico é a anemia falciforme. Tá? Na anemia falciforme ocorre justamente uma mutação como essa. Tá? Eu vou pegar um aminoácido lá da cadeia lá da hemoglobina, tá?
e vou substituir, tá? Eu faço a substituição do glutamato por uma valina. Quando eu faço essa substituição, eu vou mudar, então, né, a forma da minha hemácia, que é formada basicamente por hemoglobina, tá? Tá aqui, ó. Então, a minha hemoglobina alterada, né, vai ter uma forma de foice. Por isso que chama de anemia falciforme, tá? A hemoglobina normal, tá? Deixa a hemácia assim, olha, redondinha, tá? É como é para ser. Mas com essa mutação, a minha hemácia então fica com formato alterado, né, que a gente chama de anemia falciforme, tá? Então, as pessoas que têm anemia falciforme têm esse formato alterado da hemácia, né? E pode causar alguns probleminhas, né, na passagem, então, do sangue pelas artérias, né? Pode haver um bloqueio aqui, né, devido a esse formato que não é muito adequado para a circulação sanguínea, tá? Então, esse é apenas um dos exemplos, tá? Que essa alteração, então, na sequência de aminoácidos pode provocar, tá? Outro tipo de alteração que pode ocorrer é a desnaturação, tá? Das proteínas. O que é esse processo de desnaturação? É a perda da função da proteína. Então, aqui eu tenho uma proteína, tá? Uma estrutura tridimensional, uma estrutura ternária, né? E aí, se eu aquecer muito essa minha proteína, né? Começar a aquecer, o que é que vai acontecer com ela? Ela vai perder essa forma, olha, ela vai abrir, ó. Tá vendo? Ela abriu todinha, tá? Ela está desnaturada, tá? Essa desnaturação ocorre pelo aumento da temperatura, tá? Então, essa desnaturação é a perda da função da proteína pelo aumento da temperatura. Esse processo ele pode ser reversível? Pode, mas às vezes é irreversível, tá? No caso, quando é irreversível, algumas pessoas chamam isso de destruição da proteína e não de desnaturação, tá? Então, isso é muito importante, porque quando a gente está com febre, por exemplo, qual é o perigo de uma pessoa quando ela está com uma febre muito alta, né? É o perigo da desnaturação das nossas proteínas do nosso corpo, tá? Porque as proteínas, elas suportam até um certo limite de temperatura, tá? Se aumentar muito, começa a aumentar muito, tá? As nossas proteínas, elas vão desnaturar, tá? E vão perder a função. Nosso corpo tem muita proteína, então imagina a consequência disso, né? Num estado de febre muito grave, né? O que é que pode acontecer com o nosso corpo, tá? Então, gente, é isso, tá? Agora vocês vão fazer o exercício que eu deixei para vocês. E aí, na aula que vem, a gente vai discutir sobre um tipo muito especial de proteínas, que são as enzimas, ok? Então, até a semana que vem e uma boa atividade para vocês. Tchau, tchau!